Aleluia. O Brunão do Morada, ele tem uma canção que ele diz: eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. E Apocalipse capítulo 21 vai dizer que lá não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte. Todas as coisas se passaram e ele se fez novo. É lá que eu quero estar. Amém? Atos capítulo 16. Louvo a Deus pela sua vida. Você que nos visita nessa noite. Está aqui hoje uma pessoa que me ajudou no início da minha conversão, Gleice. Trabalhei com ele na Magnete Maré e ele me ajudou muito. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Está ele e a família dele aqui. Eu fiquei feliz em vê-lo. Me ajudou muito no início da minha conversão e hoje Deus ele tem nos sustentado, graças a Deus. Atos capítulo 16, nós vamos ler do versículo 6 em diante. Quero ler um texto um pouco longo, mas eu creio que vai dar tempo de explicar segundo a vontade e o desejo de Deus. Mas se ler o texto, eu estava comentando com o Reinaldo aqui antes, na escola dominical, de um vídeo que eu vi de um rapaz que ganhou uma luta no MMA. E se ele ganhasse essa luta, ele ia, na próxima luta dele, ele ia tentar ganhar o cinturão. Quando ele ganhou, ele pegou o microfone lá no octógono, onde eles realizam a luta. Ele disse uma frase que eu vi e me marcou muito. Ele falou o seguinte: essa luta, dizendo ele, eu dedico ao meu amigo que tirou sua própria vida. Palavras dele. Ele suicidou há 7 dias atrás e ele tirou sua vida porque ele não contou os seus problemas para ninguém. E aí ele diz: eu prefiro ver o meu amigo chorando no meu ombro do que eu chorar no caixão dele. O que eu estou te dizendo isso? Diga para alguém os seus problemas. Tenha um amigo para você contar os seus problemas. Não guarde para você. Fale para alguém. Talvez seu amigo é seu pai. Fala com seu pai. Talvez sua amiga é sua mãe. Ou talvez você tenha amigo ou amigo. Eu tenho os melhores amigos do mundo. Diga para ele o seu problema. Não guarde para você. Eu te digo, meu irmão, não tire a sua vida. Não tire a sua vida. Jesus tem solução para todas as coisas. Não tire a sua vida. Conte para alguém o seu problema que ele vai te ajudar. Que seja um amigo. Eu conversando com a Paula essa semana, a gente trabalha junto e a gente falando sobre amigo. Aí um amigo entrou lá na loja e disse: tem que ser um amigo de verdade, um bom amigo. Tenha bons amigos. Escolha as boas amizades. Tenha bons amigos. Ande com pessoas que queiram andar para onde você está indo. O nosso lema, a nossa meta é chegar ao céu. Anda com pessoas que querem ir para o céu. Seja exemplo. Amém? Atos 16, versículo 6. Diz assim: e passando pela Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram em Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão que um varão macedônio lhe rogava, dizendo: passa para a Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, procuraram partir da Macedônia, concluindo que o Senhor chamava para anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo ao caminho em direção para Samotrace. E no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa vasta Macedônia. E
que é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgavam haver algum lugar para a oração. Assentamos, falamos com mulheres que ali se juntavam. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta atenta ao que Paulo lhe dizia. Depois que foi batizada ela em sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrei em minha casa e ficai ali. Nos constrangeu isso e ficamos. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu senhor. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, na presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e expondo costumes que não são lícitos receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muito açoites e lançados na prisão, e mandando o carcereiro que o guardasse com segurança, ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes gerou e lhe mandou que prendesse no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já não tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal algum, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, todo tremo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Curva sua cabeça um instante. E eu peço que você também esteja orando para que Deus continue falando conosco. Senhor, essa é a tua palavra poderosa, eficaz, palavra que transforma, palavra que renova, palavra viva. Essa é uma história real, Senhor. Isso não é simplesmente um conto, mas isso aconteceu e o Senhor fez e faz até os dias de hoje. Nós lemos ela, Senhor, com o intuito de que o Senhor faça os nossos corações segundo o teu querer e a tua vontade. Que nós possamos, em nome de Jesus, acreditar que o Senhor é o Deus que transforma as nossas vidas e transforma a vida de todos aqueles que nele buscam. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, continue sendo adorado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu fiz questão de ler o capítulo 4 todo. Nós vamos percorrê-lo segundo a vontade de Deus. O capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele começa a descrever a segunda viagem missionária de Paulo. No capítulo 15, Paulo ele separa de Barnabé e Marcos. E aí vai para um lado, do lado de Chipre, Barnabé e Marcos, e para o outro lado, querendo chegar até a Ásia, fica Silas e Paulo.
dizendo isso. O homem que quer, que é o que nós queremos, nós pedimos, está no centro da vontade de Deus. O homem que tem no seu coração desejo de estar no centro da vontade de Deus, isso é algo benéfico e é algo necessário. Nós temos que andar segundo as vontades de Deus. Mas eu digo para vocês e afirmo mediante a Bíblia, não é nada confortável. Não é confortável. Não é nada de moleza, como alguns pensam e acham que é. Vale a pena? É claro que vale. É prazeroso? É claro que é, pelo prazer que Deus coloca em nossos corações. Mas não é nada confortável. Muitas vezes é sofredor estar no centro da vontade de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha sua vida confortável, tinha sua vida boa, de boa aquisição financeira, de uma família de boa família, de nome, um fariseu que outrora perseguia a Cristo, que outrora perseguia a igreja de Cristo, perseguia o próprio Cristo, ao qual Jesus vai dizer para ele. Ele tinha aparentemente a sua vida confortável. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele encontra com Jesus, o homem que tinha todas essas características, ou melhores do que eu disse. Ele cai perante a grandeza de um Deus todo-poderoso, ao qual ele percebia que, porque quando Jesus encontra com ele, Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus estava dizendo: você me persegue. Se você persegue a igreja de Cristo, você me persegue. Aquele homem que tinha sua vida aparentemente confortável, a primeira coisa que acontece com ele é fica cego. Cai sobre ele uma cegueira, e aí esse homem então passa a viver independência totalmente de Deus. Mas o que ele tinha em seu coração, um desejo e uma meta: eu tenho que viver no centro da vontade de Deus. O próprio Cristo diz para Ananias, ao qual o que acolheu Paulo à primeira instância, diz: esse homem para mim é muito valoroso, e ele vai ver o que é padecer em meu nome. Ou seja, não vai ser nada confortável para ele, mas vai valer a pena. Talvez, meu irmão, vai valer a pena. Talvez não vai ser. Talvez não vai ser confortável. Mas eu te afirmo que vai valer a pena. Vai valer a pena você suportar as aflições do mundo e caminhar segundo a vontade de Deus. No capítulo 16, nós vemos a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo então chega à terra de Lícia e ele encontra um jovem chamado Timóteo, ao qual foi muito útil para o Evangelho, muito útil para a igreja de Cristo. E esse jovem chamado Timóteo, ele é batizado, é circuncidado pelas circunstâncias ali, pelo seu pai, porque não precisava. E esse jovem então passa a fazer parte do ministério de Paulo, ao qual Cristo denominou e ao qual Cristo designou ele aqui nessa terra, que era pregar o Evangelho. E nós vemos a partir do versículo 6 que Paulo ele passa pela Frígia, na região da Galácia. E Paulo tinha em seu coração o desejo de ir para a Ásia. O texto vai dizer que eles tinham um entendimento de ir para a Ásia. E quando eles chegam e conversam entre si, querendo ir para a Ásia, o texto vai dizer que o Espírito Santo de Deus não deixou. Logo em seguida, eles voltam então a uma cidade chamada Midian. E quando eles chegam ali, eles tentam de novo ir para a Ásia, mas o texto vai dizer
Em Mateus capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus ensinando aos discípulos a oração mundial, que é a oração do Pai Nosso. No capítulo 6, no versículo 10, Jesus fala a seguinte coisa para os discípulos: que seja feita a sua vontade, quanto na terra, quanto no céu. A vontade de Deus é soberana para todas as coisas, inclusive para onde e para que horas que eu vou ou não vou, que eu durmo ou não durmo, se eu ando ou se eu não ando, se eu prego ou se eu não prego. Tudo é feito segundo a vontade dele. Deles, tudo é para ele e por ele, para sempre, amém. Mas Paulo então, ele olha e se vê nessa situação em que ele se encontra querendo ir para a Ásia, e nós vamos ver que Deus manda ele ir para a Europa. O momento de chegar na Ásia não era aquele. Paulo, ele tinha o intuito de ir, mas Deus não queria que ele fosse naquela hora. E o que Paulo fez? Estando ele no centro da vontade de Deus, estando ele no centro do domínio de Deus, ele foi dormir. O texto diz que, tendo passado de Midian, desceram a Troia, e Paulo teve de noite uma visão. Dormiu ele, tranquilo, no centro da vontade de Deus. Eu quero, Senhor, ir para lá. Jesus falou para ele: você não vai, agora não. Sabe o que ele fez? Foi dormir e descansar no Senhor. De noite ele teve então uma visão. E essa visão, a Bíblia diz que um homem, um varão da Macedônia, disse a ele: Paulo, venha para cá, porque nós precisamos da sua ajuda. E o texto continua dizendo que quando Paulo viu isso, Paulo agora se reuniu. E aí o leitor atento vai ver que até então era Paulo e Silas, e Lucas só narrava. Agora Lucas faz parte do ministério pregando também. Lucas, que não era judeu, o evangelista Lucas, que escreveu o evangelho de Lucas, e escreveu a carta de Atos, o livro de Atos, agora faz parte do ministério de Paulo. E aí ele diz, o texto vai dizer, que nós então passamos a entender que Cristo quer que nós vamos para lá. Meu irmão, eu li desse texto, essas coisas dentro do meu coração de tal forma, que esses homens, nós temos que ser exemplos de homens que têm Jesus como prioridade em sua vida. Tem Jesus como prioridade. Paulo mesmo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eles tranquilos do jeito que eles estavam, ele teve aquela visão e entenderam que aquilo era de Deus. E o varão macedônio na visão dizia para ele: vem aqui para nos ajudar. Se você pedir um pedreiro uma ajuda, você saiba que ele sabe levantar uma parede, assentar um piso, rebocar alguma coisa. Ele vai te dar uma ajuda de um pedreiro, um carpinteiro, as mesmas características de madeira, ou alguma coisa de madeira. Se você pedir a alguma pessoa que é em determinada área, um experiente em uma área, você pedir uma ajuda para ele, ele vai te ajudar naquilo que ele é eficaz. Esse homem que apareceu dizendo para ele que em Troia precisava de uma ajuda, Paulo tinha a melhor ajuda que um homem pode receber. Paulo tinha em tuas mãos a arma que pode mudar a vida do homem, daqueles da Macedônia e da vida de todos aqueles, que é a palavra de Deus. O salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se aqueles homens pediu para Paulo uma ajuda na Macedônia, Paulo entendia que eles precisavam ouvir a palavra da verdade. Jesus é a verdade, e a própria palavra diz que conhecereis essa verdade e ela vos libertará. Se eles estavam querendo ajuda de receber a palavra de Deus, Paulo falou: eu vou lá. Atentamos nós que temos que ir para a Macedônia. E a Macedônia não é uma cidade, é uma região, como se fosse a região metropolitana. Betim faz parte da região metropolitana. E diz o tempo que eles, entendendo então que tinha que ir para a região da Macedônia, desceram eles então para uma cidade, uma ilha chamada Samotrácia. Era um pequeno vilarejo. E de
Samotrace, eles foram para outra cidade chamada Neápolis. Só que ali eles não instalaram um ponto de pregação. Por quê? Porque Paulo era visionário. Ele sempre ficava nas cidades que tinham muita gente e que tinha uma sinagoga, porque era costume dele ir para a sinagoga ensinar a palavra de Deus. Paulo então, passando por Neápolis, ele não fica em Neápolis, anda mais 14 quilômetros, que é de Neápolis até Filipos, que é a maior cidade da região. Paulo ele tinha por característica ficar nessa cidade. Foi assim em Corinto, foi assim em Tessalônica, foi assim em Colossos, foi assim em todas as cidades grandes em que Paulo visitava e ali ficava. Chegando ali, naquela cidade chamada Filipos, era uma colônia, grande colônia, colonizada por romanos. Filipe II era o pai do Alexandre o Grande. E ele foi que fundou aquela cidade no ano de 136 a.C. E ali era uma colônia romana que ficava ali os asilados de guerra romanos, os aposentados romanos, ficavam ali os maiorais romanos. Era uma cidade totalmente com costume romano. Agora Paulo chega ali e Paulo vai para a sinagoga? Não. Ele não vai para a sinagoga porque ali não tinha sinagoga. Por que não tinha sinagoga? Para se fundar uma sinagoga, precisava ter 10 judeus idôneos. Aquela cidade totalmente com costumes pagãos, totalmente com costumes longe dos costumes de Deus. Não tinha uma sinagoga porque não tinha 10 homens idôneos para se formar uma sinagoga. Mas Paulo está no centro da vontade de Deus. O homem que está no centro da vontade de Deus, ele já não anda segundo os seus pensamentos. Tudo que ele vai fazer, ele pede para Deus orientação. E o texto vai dizer que ele então ficou sabendo e ouviu falar que existia um ponto de pregação na beira do rio. Até então tudo estava em paz. E aí eles então foram para a beira do rio. Quando ele chegou lá, existia um grupo de mulheres e homens que oravam ali, conheciam a Deus, adoravam a Deus, mas não sabia que o Rei dos Reis já tinha vindo à terra ressuscitado. O texto vai dizer que Paulo então começa a falar, a pregar a palavra de Cristo. Jesus Cristo, aquele Messias que vocês esperavam, aquele Messias que todos os profetas dizem, aquele Messias que o mundo esperava, ele já veio, mas ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele te chama para você servi-lo. O texto vai dizer que aquelas pessoas, ao ouvir essa palavra, uma mulher chamada Lídia, com poder, aquele tipo bom, que era vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido que só os reis e os senhores usavam. Lembra quando Jesus foi crucificado? Colocaram sobre ele um tecido de púrpura para zombar. Ele não é rei dos judeus? Ele não é senhor? Zombaram de Cristo com um tecido de púrpura. Aquela mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, ela se entrega a Jesus. Aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E essa mulher se converte. E a Bíblia diz que quando ela se converte, ela convida todos que ali estavam e que se converteram também, para ir em sua casa. Agora, na cidade de Filipos, tem um ponto de pregação. Mas eles largaram aquele local onde eles pregavam? Não. Continuaram ali. O texto continua dizendo que no sábado, dia santo para o judeu, já que não tinha sinagoga, iam eles todos para o ponto de oração. E o texto vai dizer que diariamente, constantemente, uma mulher com espírito imundo apontava para Paulo e Silas e dizia: esses homens pregam a palavra do Deus Altíssimo, a palavra de salvação. Quem estava dizendo isso? O espírito imundo, diabo. Todos os dias ela apontava para Paulo e Silas e dizia: esses homens, eles pregam a palavra do Deus Altíssimo. Pode até ser bonito, mas não vem nada de bom do inferno. A palavra era lícita, era verdade, mas não vem nada de bom do inferno. E aí você me pergunta:
demônios queriam associar Paulo a eles. Se Paulo fala de Cristo, eu falo também. O demônio queria que aquela mulher ficasse íntima de Paulo e Silas. E nem tudo que é bonito é de Deus. As palavras eram bonitas, era verdade, as palavras eram, mas de quem estava vindo não era. Era o demônio que estava falando na boca da mulher, que Deus era o Altíssimo. Aí, meu irmão, eu te digo, a Bíblia diz que aquele que crê receberá a salvação. Crer não é simplesmente eu abrir minha boca e falar que Deus existe. Não é esse crer que a Bíblia ensina. Crer não é simplesmente eu acreditar que Jesus veio, ressuscitou e no terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Crer não é simplesmente eu falar, porque o diabo também falou. Crer é viver no centro da vontade de Deus. Crer é você bater no peito e dizer: eu não só falo, eu vivo uma palavra de salvação. Crer é isso. Crer não é simplesmente eu dizer, porque o diabo estava falando na boca da mulher, mas ela não tinha noção que aquele homem chamado Paulo e Silas estava no centro da vontade de Deus. Paulo agora olha para aquela mulher, o texto vai dizer que ele estava perturbado. Repreendeu o demônio na vida dela. O texto vai dizer que imediatamente o demônio saiu. Houve festa no céu de novo. Tudo estava percorrendo, tudo bem. O ministério de Paulo dava uma beleza. Mas isso que ele fez causou um dano aos moradores daquela cidade. Isso aconteceu no ano 49. Quem era o imperador era um homem chamado Cláudio. E ele já tinha mandado embora todos os cristãos de Roma. Os cristãos agora estão espalhados perante o mundo. E os que estavam ali em Filipe, no qual era Paulo e Silas, e aqueles que se converteram, corriam um grande perigo. E o texto continua nos dizendo que aqueles homens agora têm uma grande ameaça sobre eles, porque aquela mulher adivinhadora trazia grande lucro para os seus senhores. Ela adivinhava o futuro das pessoas, ao qual trazia lucro aos seus senhores. Agora ela já não adivinha mais. Agora ela já não faz mais, não engana mais ninguém. Por quê? Porque agora ela está livre, ela está liberta pelo poder do nome de Jesus, ao qual saiu da boca do seu servo Paulo. Agora essa mulher está livre, e aqueles homens ali, os senhores que estavam ali, eles não gostaram nada disso, porque trouxe prejuízo a eles, deixando na parte mais sensível do homem, bolso. É o órgão mais sensível do homem, é o bolso. Mexeu no bolso, aí até o pia. E o texto vai dizer que quando aquela mulher, quando aqueles homens chegaram até Paulo, prenderam ele e Silas, levaram até o fórum, que era chamado de magistrado, colocaram ele em praça pública, arrancaram as suas roupas, deixaram eles nus, envergonharam eles totalmente. E aí então a questão era, e aí vem algo, meu irmão, que isso enobrece muito o coração da gente como crente. O que aqueles homens disseram foram: estes dois estão perturbando a nossa cidade. Meu irmão, você jovem tem que perturbar na faculdade de tanto pregar o Evangelho. Na escola você tem que te chamar de perturbador, desde que você esteja pregando o Evangelho. Seja um exemplo aonde quer que você for. Você, irmão, irmã, aonde quer que você vá, júnior, aonde quer que você vá, que você seja um perturbador, desde que seja pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que Acabe estava caçando Elias por todo canto. Quando Elias quis se apresentar a Acabe, segundo a ordem de Deus, Elias olha para Acabe e começa a denunciar as falcatruas de Acabe, e Acabe olha para ele e diz: és tu o perturbador de Israel?
saída para a cidade. E qual que era a punição? Couro em costa. Deram nele um couro de vara, arrebentaram com as costas dele, dos dois. Segundo o regime judaico, era 39 chibatadas. A pena era 40 menos 1. Se desse 40 tinha que soltar. Dava 39. Mas aqui a pena, o regime era romano. Era com vara. E os pretorianos, os homens de guarda, batiam com tanta força, com tanto ódio, que cada paulada que dava nas costas dele era um vergão com um corte que saía, e sangue jorrava para todo lado, e eles batiam neles sem cessar. E aí eu digo para vocês, se Paulo quisesse, ele não estaria ali apanhando. Se Paulo quisesse, era só ele abrir a boca e dizer: eu sou romano, porque ele era. Nós vamos entender porque ele não disse. Mas eles batiam nele com tanto ódio, com tanta força, que acabaram com ele. E o homem que está no centro da vontade de Deus, ele entende que a vida dele não é andar segundo essas coisas. A Bíblia diz que o homem que serve a Deus baseado nas coisas desse mundo é o mais miserável de todos os homens. Paulo, ele ficou calado, nem murmurou. Ele poderia muito bem dizer: mas Senhor, eu estou aqui pregando a tua palavra, Senhor. Eu ia para a área, o Senhor me manda aqui para Macedônia, para essa região, para me apanhar. Senhor, que negócio é esse? Mas ele entendia que mesmo apanhando, mesmo sofrendo, ele estava no centro da vontade de Deus, e tudo que estava acontecendo com ele era porque Deus tinha um propósito naquilo tudo. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, meu irmão, fica firme. Deus tem um propósito de tudo que ele faz. Ele é Senhor e Deus da sua vida. Só faça uma coisa: ande segundo os propósitos dele. Aí você diz: eu não consigo. Eu também não. Mas eu tenho. Se eu peco, eu peço perdão a Deus e tento não pecar com aquele pecado novamente. A Bíblia diz que aquele que pede perdão e os deixa, aquele que pede perdão ao seu pecado e os deixa, alcança misericórdia. Se você errou, não importa a falha que você cometeu, não importa. Se foi ontem, já faz parte do passado, não importa. Peça a Deus perdão. Deixe essa prática e você vai alcançar misericórdia. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora Paulo está ali, com as costas todas arrebentadas, ele e Silas. E para completar, mandaram prender. Prenderam Paulo e Silas em uma masmorra romana. Tinha duas partes na masmorra romana. A primeira parte era uma parte chamada mais ou menos suave, de boa. Os presos ficavam ali soltos, até mesmo conversando. Mas tinha uma parte dos presos ali que eram considerados perigosos. Colocaram Paulo e Silas dentro de um buraco. Não tinha janela nenhuma, não tinha ventilação nenhuma. Dentro dessas masmorras, dentro dessas prisões, existia cadáver, pessoas mortas, restos mortais, fedido, podre. Quem entrava ali geralmente saía morto. Colocaram Paulo e Silas lá e, para variar, amarraram seus pés e suas mãos em um tronco. E agora eles, com as costas todas arrebentadas, toda aberta, com o corpo todo doído, ficam com a mão e o pé amarrado com correntes em tronco. Agora nas suas costas aquela dor terrível, mosquito pousando. Eles estão saindo dali na perspectiva das pessoas, ou morto ou saindo dali para ser degolado ou crucificado. Paulo, meu irmão, se ele dissesse: eu sou romano, ninguém poderia encostar a mão nele, porque um romano não faz isso com outro romano. Sabe o que Paulo fez? Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Diz a Bíblia que, chegando perto da meia-noite, eles começaram a louvar louvores a Deus. Começaram a cantar e
Eles estavam no centro da vontade de Deus, e o que eles diziam era: glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, glória a Jesus Cristo nas alturas, glória ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. E foi chegando perto da meia-noite, todos os presos ouvindo o louvor a Deus. Perto da meia-noite, o texto vai dizer que de repente, este mesmo de repente que acontece ali, é o mesmo de repente do dia de Pentecostes, do dia que o mundo experimentou a graça de receber o Espírito Santo. O texto lá de Atos vai dizer que de repente veio um som como um vento impetuoso. Agora, de repente, sem ninguém esperar, veio um terremoto. E o interessante é que o terremoto só tremia a cadeia, ao ponto de tremer tudo e todas as cadeias se quebrarem. Agora Paulo e Silas estão soltos. E o carcereiro que colocou ele lá, você acha que o carcereiro chegou e falou para Paulo, faça favor, entra? Não! Eram homens cruéis, eram homens terríveis, com um coração ruim, homens que tinham desejo de matar, assim como Paulo foi um dia. A Bíblia diz que ele cheirava, ele respirava vontade de matar os cristãos. Aqueles homens agora, aqueles carcereiros, inclusive aquele que estava tomando conta da porta, tinha o desejo de ver ele morto. Agora ele acorda e vê que todo mundo está solto, e diz o texto que quando eles viram Paulo e Silas solto, ele pegou a espada e quis tirar sua própria vida, mas eles entenderam qual que era o propósito de Deus. Nesse momento eu imagino que eles mais uma vez entenderam por que eles estavam ali. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando você prega a palavra de Deus, o que você tem mais desejo de escutar é: o que eu faço para receber Jesus na minha vida? O que eu faço para receber esse Deus na minha vida? Como é que faço para me garantir vida eterna? Foi aquilo que o carcereiro fez. O carcereiro agora olha para Paulo e Silas, e quando ele vai se matar, Paulo diz: não faça isso, porque ninguém vai fugir, porque nós estamos no centro da vontade de Deus, e se Deus permitiu que tudo isso acontecesse, foi porque Ele tivesse um propósito. E o texto vai continuar dizendo que quando eles olham agora e vê aquele homem prostrado perante ele dá uma resposta, que é uma resposta fenomenal: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu tive um problema com esse versículo um dia. Eu estava no aniversário e me deram a oportunidade de pedir para me pregar. E eu li esse versículo. E aí eu disse o que eu vou dizer para vocês: crer é andar com Cristo, crer é viver Cristo. Não é porque o pastor é pastor e crente que a Natália vai ser salva porque ele é pastor. Não é porque eu sou crente e busco a Deus na minha vida que a minha filha amada Júlia vai ir para o céu. Não. Ela vai para o céu porque ela entende que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, tem um contexto que a gente vai explicar. Quando eu digo que eu tive esse problema, que o pastor dessa pessoa que eu estava na casa dela, depois chamou ela e falou para ela que eu estava equivocado. O texto está dizendo: crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Se meu filho não anda com Cristo, ele não vai ser salvo. É duro, mas é verdade. Ou você anda com Cristo ou não anda, é você. Eu vou ajudá-la a andar em Cristo, e em nome de Jesus ela vai continuar. Mas eu tenho que buscar ela também, porque o texto continua dizendo: Paulo então pegou aquele homem, foi até sua casa, todos creram que Jesus era o Senhor, todos quiseram ser batizados e foram, e o texto continua dizendo: e todos receberam de bom grado o nome de Jesus, e o nome dele foi glorificado. O nome de
que Jesus entrou até a minha casa e minha família toda ficou sabendo de quem é Jesus. E todos andam segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. E todos vão entrar no reino eterno em nome de Jesus. Para terminar, já passou meu tempo. Por que Paulo não disse que ele era romano? Por que Paulo não cessou todas aquelas coisas? Ele poderia muito bem falar: eu sou romano, ao qual ele disse depois: eles vão ter que vir aqui me tirar porque eu sou cidadão romano, e causou espanto aos senhores daquela cidade. Mas por que ele não disse lá no começo: eu sou romano, ninguém ia bater nele? Se ele dissesse isso, hoje nós estaremos dizendo: Paulo saiu de lá, aquela visão daquela situação, porque ele disse que ele era romano. Mas hoje o mundo todo quer. Não só nós estamos vendo mais uma vez, mas o mundo todo, que nesse episódio Paulo saiu dali 100%, porque Cristo tirou ele de lá. O que Paulo queria era glorificar o nome do Senhor. Hoje quem seria lembrado era a cidadania romana de Paulo. Hoje quem é lembrado é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tirou Paulo e Silas daquela prisão. Quero dizer mais uma vez um dos meus versículos preferidos da Bíblia, que o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 10:31: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Paulo e Silas padeceram, sofreram, esse é só um episódio, mas eles fizeram tudo para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eles estavam no centro da vontade de Deus, mesmo sendo desconfortável, mesmo sendo complicado, mesmo sendo doloroso, vai valer a pena, assim como valeu a pena para eles. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, onde quer que você for. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Senhor, existe vários livros bonitos no mundo. Existe várias cartas bonitas no mundo. Mas nenhuma é capaz de transformar o homem quanto a tua palavra, que é a Bíblia. Senhor, nós te louvamos porque não há outro igual ao Senhor. Nós bendizemos o seu nome porque o Senhor fez aquilo na vida daqueles homens. E o Senhor é capaz de fazer coisas nas nossas vidas que nós nem imaginamos. Meu Deus, existem corações aflitos, existem corações sofridos, existem corações alegres, existem corações transbordantes. O Senhor conhece os dois tipos de corações. O Senhor é o Deus da nossa vida, ao qual tem o domínio e o controle sobre nós. Nós acreditamos, ó Pai, que tudo isso que aconteceu nesse período, lá no ano 49, o Senhor estava presente, e para o Senhor é como se estivesse acontecendo agora, porque o Senhor é o Deus do tempo. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que perdoa pecados. Isso homem nenhum pode fazer. Uma enfermidade, o homem pode ser usado para curar. Um problema visível, o homem pode ser usado para resolver esse problema. Mas perdoar pecado não, só o Senhor pode perdoar. Nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido, no seu íntimo, peça perdão para Jesus. Peça perdão para Ele. Ele te conhece muito mais do que eu. Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Peça perdão para Ele. Senhor, perdoa meus erros, minhas falhas, perdoa meus pecados. Jesus, eu sou um homem que às vezes cometo atos falhos, mas a tua graça me basta. A sua graça sobre a minha vida é o
perdoar. O Senhor é o nosso Deus, Criador, nosso Redentor, o nosso Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Continue seus olhos fechados. Nós já ouvimos falar tantas vezes que Jesus cura. Nós já ouvimos falar tantas vezes que Jesus liberta, que Jesus faz milagres, Jesus maravilhas. Naquele momento ele percebeu, quando ele percebeu que houve um tremor naquele lugar, ele percebeu que ali era o poder de Deus que estava manifestando ali naquele lugar. E quando ele percebeu que foi Deus, querido, ele se rendeu aos pés do Senhor. Porque Paulo tinha avisado para ele que se ele cresce, Deus iria salvar. Eu não sei como está a sua vida, não sei, mas uma coisa eu sei. Talvez que você ainda, talvez você, essa noite, você ainda não entregou sua vida a Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você não ouviu falar dos feitos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Você não ouviu falar que pessoas foram curadas, que pessoas foram transformadas, que pessoas foram libertas pelo poder de Deus. E você sabe disso. E talvez ainda você não decidiu entregar sua vida para Jesus. Se você crê, querido, você vai ser salvo. E essa oportunidade que Deus está dando a você neste momento, essa oportunidade que Jesus está te dando neste momento, querido, só basta você querer, você crer, e você será salvo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, e essa noite quer entregar a vida ao Senhor, levante suas mãos, que nós vamos orar por você. Porque se você levantar suas mãos, nós vamos entender, e Deus vai entender que você está crendo. E se você crer, você será salvo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o momento único, querido. O momento, querido, como o Senhor está dando uma oportunidade para você. O momento, querido, como o Senhor está tendo misericórdia de você. Como Ele tem misericórdia de nós e como Ele tem misericórdia de nós. Essa é a noite, querido. Essa é a noite que o Senhor está te chamando. Essa é a noite que o Senhor falou muito no seu coração. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui ainda que não está com sua vida torta, sua vida bagunçada, e quer ter um conserto com Deus? Este é o momento, vem aqui na frente também.